voltando então aqui, mais um pouquinho de genética pra gente. Hoje a nossa doutrinação do dia vai ser a segunda lei de Mendel. E essa lei também é conhecida por aí como lei da segregação independente dos fatores. Algumas pessoas que têm feito manifestações nas ruas por aí já vão ficar empolgadas com essa aula, mas não é esse tipo de segregação que eu estou falando, não adianta se empolgar, tá? A segregação aqui é dos fatores. Quando a gente estudou a primeira lei de Mendel, a gente viu, por exemplo, Mendel estudou isso com ervilhas, então vamos falar lá das ervilhas. Por exemplo, tinha lá o alelo Vzão, que dava a cor para a ervilha amarela, o alelo Vzinho, que gerava a ervilha verde. E aí, o Mendel fez aquele experimento com a geração P, F1 e F2, mas resumindo um pouco as coisas, porque a gente já falou disso, quando a gente cruza dois indivíduos heterozigotos, né, segundo a primeira lei de Mendel, a gente vai ter uma produção numa proporção de 3 indivíduos dominantes para um recessivo, claro, em casos de dominância completa, certo? Então, esse cruzamento vai gerar isso aqui, ó, Vzão, Vzão, né? Vzão, Vzinho, outro Vzão, Vzinho e, por fim, Vzinho, Vzinho. Então, considerando aqui os nossos fenótipos, a gente vai ter 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Proporção mendeliana aí. Isso na primeira lei de Mendel, moleza, dá para a gente fazer de cabeça esse cruzamento, só pensar, né? Esse cruza com esse, depois com esse, aí esse aqui com esse com esse, já esses 4 resultados e acabou, tá tranquilo, né? Mas aí o Mendel, né, resolveu dar uma potencializada, uma melhorada nessa coisa aqui, estudando 2 características ao mesmo tempo e vendo se dava certo as contas dele. Então, ele adicionou, aí vamos adicionar nesse estudo uma outra característica. A gente já tem esse aqui, de cor, na amarelo ou verde. Vamos trabalhar então aqui ó, com a característica da ervilha lisa, que é dada pelo alelo dominante, Rzão, e a ervilha rugosa, que é dada pelo alelo Rzinho recessivo. Tá? Então agora a gente vai trabalhar com ervilhas com relação à cor, amarelo ou verde, e a textura, lisa ou rugosa, e a gente vai fazer isso ao mesmo tempo, beleza? Lembra que no cruzamento mendeliano, a gente sempre tem um cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Mas aqui, como a gente está trabalhando então, com 2 características, a gente não vai falar mais indivíduo heterozigoto. A gente vai falar indivíduo duplo heterozigoto ou de híbrido. Tá? Então, esses termos podem ser usados para indicar o quê? Esse tipo de indivíduo aqui, ó. Ele vai ser Vzão, Vzinho, heterozigoto para cor, Rzão, Rzinho, heterozigoto para textura. Né? Agora, então, o nosso indivíduo que a gente está estudando, ele tem 2 pares de alelos. Né? A gente está estudando 2 genes diferentes, então, como o indivíduo é diploide, ele vai ter sempre 2 pares para cada fator aqui, para cada alelo. E aí, quando esse indivíduo duplo heterozigoto cruzar com outro indivíduo duplo heterozigoto, é aí que a gente vai ter o resultado da nossa segunda lei de Mendel. Agora dá para a gente fazer, igual a gente fazia na primeira, esse com esse com esse, até daria, mas é uma rabisqueira que você ia acabar errando aqui. Então, para facilitar a nossa vida, um cara muito bacana, chamado Pouillet, falar bonitinho, ele desenvolveu uma técnica para a gente organizar esse cruzamento de maneira mais fácil, que a gente conhece como quadro ou quadrado de Pouillet, ok? E ele funciona assim, é bem simples. Vai pegar aqui, ó, montar uma tabela. Aqui, nesse sentido aqui, você vai colocar os gametas do seu primeiro indivíduo. Okay? Então aqui a gente vai colocar os gametas. Lembra que quando eu falo de gameta, eu estou falando de célula haploide. Indivíduo é diploide, gameta é haploide. Que merda que é essa, afinal de contas, né? Na prática é assim, ó. O indivíduo sempre tem 2 de cada gene. O gameta, então, tem que ter 1 de cada gene. Ou seja, então, como que é um gameta desse indivíduo? O indivíduo tem 2. O gameta vai ter 1 de cada. Ou seja, eu posso ter um gameta, então, Vzão,
Rzão, um de cada, um V e um R. Mas pode ter outros tipos de gametas aqui? Pode. Eu posso ter um gameta Vzão, Rzinho. Pode ter um gameta Vzinho, Rzão. E ainda pode existir um gameta Vzinho, Rzinho. Como esses gametas têm todos esses 4 tipos, eles têm a mesma chance de ser produzidos no indivíduo, então a gente parte do princípio que numa amostra a gente vai ter 25% de cada um deles. Então a gente distribui eles de maneira igual aqui. Tá? E se esse indivíduo aqui tem o mesmo genótipo, ele vai ter, obviamente, os mesmos gametas. Mas os gametas desse indivíduo a gente coloca aqui, nessa linha de cima. Mesmos gametas, então, Vzão, Rzão. Outro gameta, Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão. E Vzinho, Rzinho. Todos os gametas aqui. Então, gametas desse indivíduo, 4 gametas. E esses gametas desse indivíduo aqui. Tá? A gente fecha essa tabela aqui para ficar mais fácil de organizar. Deixando bem certinho. Opa! Aqui. Já fecha aqui. Peraí, vou terminar já. E agora a gente vai brincar de batalha naval sexual. Sexual, porque isso aqui é cruzamento de gameta, né? Imagina que aqui, ó, se esse for um menininho e essa for uma menininha, aqui é um monte de espermatozoidezinho e aqui um monte de óvulozinho que vão ficar se encontrando aleatoriamente. A gente vai ver todas as possibilidades de encontros entre os gametas daquele indivíduo e desse. Tá? E a gente vai marcar aqui, ó, o lugar de cor. Então aqui, ó, esse gameta, se ele encontrar com esse, a gente faz assim, ó, eles vão encontrar nesse quadradinho. Tá? Então, encontrando esse com esse, 2 gametas, né, se juntam, faz a fecundação e formam um novo indivíduo. Lembra que indivíduo tem 2 de cada, gameta tem um V, um R, um V e um R. Mas quando eles juntarem, vão formar um indivíduo com 2 de cada de novo. Então vai ficar, ó, Vzão e Vzão, né, Vzão daqui com Vzão daqui, Rzão daqui com Rzão daqui. Formou um indivíduo agora, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Certo? Depois, esse gameta, se ele encontrar com esse, ele vai juntar, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vai formar um indivíduo assim. Esse com esse, junta para Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Esse também encontrando esse vai formar um indivíduo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. A gente vai fazer essa tabela inteirinha aqui, vai demorar um pouquinho, mas é importante para a gente entender. Vamos lá. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Aqui Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Depois Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Aqui esse com esse vai dar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Aqui Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. E Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aonde? Vai acabando. Vai. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E a última? Vzinho, Vzinho, Rzinho. Perfeito. É isso aí. Terminou, viu? Parecia difícil, nem era tanto. Tá? Essa, então, é a tabela com todos os resultados possíveis do cruzamento entre 2 indivíduos duplo heterozigotos com segregação independente dos fatores. Tá? O Mendel, lá quando ele fez as pesquisas dele, ele fez uma afirmação. Ele disse assim, ó, sempre que nós cruzarmos 2 indivíduos duplo heterozigotos, onde a segregação dos fatores for independente e a dominância for completa, nós teremos uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Mas de onde vem esse 9 para 3 para 3 para 1? É assim, ó. 9, ele vai dizer que são indivíduos que são dominantes para as 2 características. Nesse caso aqui, então, ó, dominante para a cor, amarela, dominante para textura, lisa. Então, 9 vão ser amarelas e lisas, tá? Depois, 3 vão ser dominantes para a primeira característica e recessivas para a segunda. Ou seja, 3 daqui vão ser amarelas e rugosas. Outras 3 vão ser o contrário dessa, recessivas para a primeira
e dominante para a segunda, ou seja, 3 verdes e lisas. E só uma, essa proporção aqui, vai ser recessiva para as duas, ou seja, ervilha verde e rugosa. Tudo bem? Lembra também que quando eu estou falando 9, 3, 3, 1, esse 9 é uma proporção, né? Não significa que quando eu cruzar dois pezinhos de ervilha, eu vou ter 16 ervilhas. Não, vou ter muito mais, né? Vou ter centenas de ervilhas, mas na proporção eu vou ter 9, por exemplo, 16 avos de ervilhas que são dominantes para as duas características. Então esses números, eles são sempre sobre 16, tá? 3, 16 avos, porque 16 é o total de resultados. Então aqui eu tenho 9 em 16 que são dominantes para as duas. Ou 3 em 16 que são dominantes para a primeira e recessivo para a segunda. Tranquilo até aqui? Agora que a gente já viu essa afirmação do Mendel, que ele fez lá no século XIX, vamos ver se o cara era bom mesmo e vamos ver se ele acertou essa parada, ok? Vou colocar aqui do lado, ó. Aliás, desse lado aqui, parece pra cá. Ele disse então que a gente ia ter ervilhas que eram dominantes para as duas, ervilhas que eram dominantes para a primeira, recessivas para a segunda, ervilhas que eram recessivas para a primeira, dominantes para a segunda, e ervilhas que eram recessivas para as duas. E o Mendel disse que sempre que nós fizéssemos um cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigotos, a gente ia chegar nessa proporção. Então agora a gente vai colocar o Mendel à prova. Vamos ver se ele acertou. Esse indivíduo aqui, ele é dominante para as duas, né? Vzão, Rzão é Rzão. Os dois são dominantes. Então a gente vai contar um aqui, ó. Dominante para as duas. Aqui. Esse aqui, dominante para a primeira, Vzão, dominante para a segunda. Então, isso aqui foi mais um aqui. Esse aqui, dominante para a primeira, Vzão, Vzinho, prevalece o Vzão, Rzão, dominante para a segunda também, então risca mais um. Esse aqui, dominante para a primeira, dominante para a segunda. Entra mais um aqui. Eu acho que só vai ser dominante para as duas todas. Ó, dominante para a primeira, dominante para a segunda, outra aqui, assim. Esse aqui, dominante para a primeira, opa, recessivo para a segunda, hein? Então agora vai entrar dominante para a primeira, recessivo para a segunda, então aqui. Esse aqui, dominante para as duas de novo, então mais um aqui. Esse dominante para a primeira, recessivo para a segunda, está lá, ficou mais um aqui. Aqui, ó, dominante para a primeira, dominante para a segunda, está lá, dominante para a primeira, dominante para a segunda, entra mais um aqui. Esse aqui, dominante para as duas, dominante para as duas, entra mais um. Esse aqui, recessivo e dominante, entra aqui, ó. Esse aqui, recessivo para a primeira, dominante para a segunda, entra mais um aqui, ó. Dominante para as duas, entra outro aqui. Dominante para a primeira, recessivo para a segunda. Dominante para a primeira, recessivo para a segunda. Recessivo para a primeira, dominante para a segunda. Recessivo para a primeira, dominante para a segunda, e o último, recessivo para as duas. Agora vamos contar. 9, 3, 3. Parece que o Mendel acertou de novo. Quase 200 anos depois que o Mendel continua acertando. O monge era porreta mesmo. O cara acertou todas e continua acertando. De fato, então, está provado aqui que sempre que a gente cruzar dois indivíduos duplo heterozigotos, nessas condições que eu falei, a gente vai ter uma proporção de 9 indivíduos dominantes para as duas, 3 dominantes recessivos, 3 recessivos dominantes e 1 recessivo. Beleza? Ah, mas eu vou ter que fazer essa tabela toda na hora que eu estiver fazendo exercício na prova ou lá no vestibular? Então ficou bravo. Pensou em fazer esse exercício, essa tabela já ficou irritada. Mas calma, né? Calma aí também. Não precisa fazer tudo isso. Essa tabela aqui é importante que a gente entenda como ela é montada. Em últimos casos, você não lembra a proporção, não lembra nada, deu branco, faz a tabela e resolve a parada. O importante é acertar, né? Se você lembrar dessas coisas todas aqui, ó, você vai ganhar tempo. Porque lembra que fazer prova, principalmente quando a gente está falando de prova de vestibular, não é só resolver a questão de maneira certa. Prova de vestibular tem duas coisas que você tem que prestar atenção. Primeira coisa, acertar a questão, porque senão nada tem sentido. E a segunda, acertar a questão rápido, né? E para isso aqui vai ser uma mão na roda. Parece que vai demorar, mas se você lembrar do que eu vou falar aqui agora, você vai acertar rapidinho essa questão, já vai pular para outra.
Então, se você decorar tudo isso aqui, se você conseguir lembrar todas essas proporções, essas coisas que eu falei aqui, vou terminar de falar, você vai ganhar tempo que você vai poder usar, por exemplo, numa questão de história, né? Você vai ter que gastar, não vai ter jeito, um tempão para ler aqueles textões absurdos. Beleza? Mas aqui é tudo fácil, porque biologia é fácil, biologia é linda, biologia é tranquila, né? Como que eu uso, então, isso lá numa questão? Por exemplo, vamos dizer que o exercício falou que o cara fez lá, o fulano fez um cruzamento de ervilhas duplo heterozigotas e ele produziu um total de 1000 ervilhas. Desse cruzamento geraram 1000 ervilhas. Mas como 1000? Não era só 9, 3, 3, 1? Lembra que eu falei que isso é proporção, né? Essas 1000 ervilhas vão estar dentro dessa proporção de 9 dominantes para as duas, né? 3 dominante recessivo, 3 recessivo dominante e um só recessivo para as duas. Aí ele vai perguntar assim no exercício, por exemplo, então fiz o cruzamento, gerou 1000 ervilhas. Quantas dessas ervilhas vão ser amarelas e rugosas? Amarela e rugosa, ou seja, ele quer um que seja dominante e recessiva. Eu já sei que, né, preciso fazer essa tabela? Não. Eu sei que dominante e recessiva é uma proporção de 3/16 avos. Se eu tenho 1000 ervilhas, é só eu multiplicar essas 1000 pela minha proporção, 3/16 avos. Né? E aí eu vou chegar no resultado aí, 3.016, 187,5 ervilhas. Isso aqui é a proporção, né? Então, mas tem meia ervilha? Não, mas aproximadamente isso. Se for uma questão de alternativa e não tivesse 0,5, você arredonda e vê o que é mais próximo, tá? Mas é isso, você só vai usar essa proporção para multiplicar pelo valor de indivíduos que foi produzido. Se for 2.000, você multiplica os 2.000 pela proporção, tá? Mas então é muito fácil. E é mesmo, é muito fácil. Genética é fácil demais, né? Tem gente que fala, genética é a coisa mais difícil que a biologia. É mentira, é só para sacanear você e te assustar. Genética é a coisa mais fácil da biologia. Porém, lembra aí, quem faz a questão do vestibular, quando escreve lá aquela questão, ele faz por um único motivo, com uma única intenção: ferrar com a sua vida e impedir você de entrar na faculdade. Então, se essa é a ideia de quem fez a questão, óbvio que ele não vai facilitar, né? É óbvio que ele não vai falar, o cara cruzou as ervilhas, produziu 1000 ervilhas, e quantas dessas eram amarelas e rugosas? Porque isso está dentro dessa proporção que todo mundo sabe, inclusive você e as outras pessoas todas que estudaram um pouquinho, né? Então, para te sacanear, para te ferrar, ele vai falar assim, vai prestando atenção. O fulano de tal fez um cruzamento entre ervilhas duplo heterozigotas. Nesse cruzamento ele obteve uma amostra de 1000 ervilhas. Quantas dessas 1000 ervilhas vão ter o mesmo genótipo das ervilhas que foram cruzadas? Isso não está na proporção do Mendel, né? Quantas têm o mesmo genótipo? Primeiro, o que é isso? Quantas têm o mesmo genótipo das ervilhas que foram cruzadas? Ele está perguntando quantas das ervilhas que foram produzidas vão ser duplo heterozigotas. Mas isso não está aqui nessa proporção, né? Mas é dominante para as duas? Mas dominante para as duas necessariamente não é duplo heterozigoto, né? Por exemplo, essa aqui é dominante para as duas e não é igual a essa, então ela não entra. Então ferrou, né? Vou ter que fazer essa tabela aí. Não, calma. Não vou evocar agora. Eu tenho uma conexão direta com o Mendel. Eu vou evocar os poderes mendelianos agora e vou mostrar para vocês rapidamente qual que é a proporção de ervilhas aqui que tem o mesmo genótipo das ervilhas que foram cruzadas, tá? Presta atenção aí, calma aí que eu vou fazer uma conexão aqui.
Pronto. Baixou o Mendel aqui, rapidinho a gente achou. Ó. Igual, foi cruzado, igual aqui foi cruzado, igual e igual. Então, só isso, não tem mais, pode procurar aí, dá uma pausa no vídeo, procura, você vai ver que não tem mais nenhuma. Tá? Estão todas aqui circuladinhas, tá? Todas as ervilhas duplas, laterais e gotas. Qual a proporção então? Tem 4 em 16. 4 16avos. Os matemáticos diriam que também pode ser chamado de 1/4. Tudo bem? 1/4 das ervilhas vão ter o mesmo genótipo das ervilhas que foram cruzadas. 1/4 das ervilhas tem o mesmo genótipo das ervilhas que foram cruzadas. Pronto. Ah, mas como que eu faço isso então? É uma coisa. Você tem lá 1000 ervilhas, 1/4 delas tem o mesmo genótipo das que foram cruzadas. 1000 vezes 1/4 você vai ter 250 ervilhas. Beleza? Acabou? Quase. Aí o cara sabe que você assistiu o meu vídeo lá e sabe dessa parada. Aí ele fala, eu vou tentar pegar essa pessoa, porque o meu objetivo é impedir que ela entre aí no curso de biologia ou em outro curso qualquer, o de biologia é mais legal, mas enfim, eu quero impedir. Então, o que eu vou fazer? Aí ele vai lá e escreve assim, ó. Do cruzamento, vou pular essa parte, desse cruzamento todo gerou 1000 ervilhas e eu quero que você me diga quantas dessas 1000 ervilhas são homozigotas para as duas características ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos procurar de novo isso. Procura você primeiro, fala aí para mim, onde é que estão? Vamos ver se está bom. Eu? Ah, tá. Você está assistindo o vídeo. Vou pedir uma ajudinha de novo do nosso querido Mendel. Tá aí, todas as ervilhas que são homozigotas para as duas características. Homozigota para a primeira e para a segunda, homozigota para as duas também, homozigota para as duas e homozigota para as duas. A gente chega no resultado de que ervilhas homozigotas para as duas características são exatamente 1/4 também, mesmo resultado do anterior. E é isso. Tá? Assim a gente aplica a segunda lei de Mendel, ou a lei da segregação. Não se empolguem aí, galerinha que está indo para as ruas de verde e amarelo. Segregação dos fatores, tudo bem? Valeu então, até o próximo. Tchau para vocês.